Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz, diga glória a Deus. Que maravilha, gente. Deus está neste lugar. E estou muito feliz e alegre. Mais uma oportunidade de estar pregando a sua poderosa palavra. Para não perdermos tempo, abra a sua Bíblia, por favor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, e o versículo 7. Enquanto os irmãos estão localizando o texto, grato a Deus pela vida do pastor Rodrigo Benassi, sua esposa. Deus abençoe poderosamente. Pastor Eliel, obrigado mais uma vez. Essa oportunidade maravilhosa, juntamente com a sua esposa. É uma honra estar nessa casa. Nós amamos cada um de vocês, esse casal maravilhoso. Deus abençoe a vida de todos. Minha esposa sempre está comigo. Quem me acompanha nas redes sociais sempre vê. Rodrigo. Deus te abençoe, tá? Te amo. E Deus é fiel, amém, irmãos? Quando o pastor Eliel estava falando aqui sobre a entrega, e a minha esposa já veio completando isso, vamos entender nesse texto o que significa uma verdadeira entrega. O que é você ofertar, o que é você dar ao Senhor com intensidade. Você vai entender isso aí. Então, segundo o livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Amém? Glória a Deus. Quem achou, diga eu achei. Eu peço... Opa, eu acho que já aumentou até o som. Obrigado, hein? Diz assim: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe propôs: pede-me o que queres, que eu vou lhe conceder. Repetindo de novo. E o Senhor apareceu a Salomão naquela mesma noite e lhe propôs: pede-me o que tu quiseres, e eu vou te dar. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Obrigado, meu amigo. Queridos, quem me ouve, diga amém. Queridos, esse texto aqui, essa narrativa, trata-se de aproximadamente no ano 930 a 970 a.C. Nesse período aqui era um período onde Salomão, por sua vez, ele ia dar o seu pontapé inicial para o início de seu reinado, após a morte de Davi. Porém, antes da morte de Davi, foi dado algumas instruções, que isso reflete para cada um de nós, como um ensino maravilhoso, a saber, antes da morte de Davi, primeiro de tudo, o trono que Davi assim ocupara, foi um trono onde serviu de guerra, e também usurpação, pelo fato de Adonias, que era o filho de Davi, querer usurpar o trono e querer se autoproclamar a rei. Então, já de começo, o próprio Salomão estava enfrentando esta situação, mas não bastava isso, porque até então, o reino em que Davi havia conquistado era um reino enorme. Tanto que no capítulo 4 de 1 Reis, você vai ver que o reino tinha uma extensão enorme, vai desde o rio Eufrates até as fronteiras do Egito. Então, era um reino muito extenso. Então, devido a esse extenso reino, isso despertou e abriu os olhos de Adonias a ponto de querer conspirar contra o seu próprio pai. Aqui nesse episódio, Davi já estava velho, com seus aproximadamente 69 a 70 anos de idade. E para piorar a situação, o seu corpo não tinha mais uma conservação de temperatura. Ou seja, a hipotermia já estava tomando conta de Davi. Se nós estudássemos pela medicina que nós temos hoje, e com isso, estava fazendo com que o reinado de Davi seja um reinado aonde fosse com olhos de inveja pelo próprio Adonias. Mas não bastava isso. Quando Salomão ele foi consagrado a rei, primeiro de tudo ele foi profetizado pelo próprio profeta Natã,
O profeta Natan chegou até Davi. Davi tinha uma intimidade muito grande com Natan, a ponto de expressar para ele a alegria de querer construir um templo para que o Senhor seja adorado. A alegria de Davi era tanta que ele chegou para Natan e disse: Natan, o meu desejo é construir um templo para o Senhor, porque Ele é tão fiel na minha vida, que eu quero, como forma de gratidão, fazer um templo para Ele. Natan olha e vê o desejo do coração de Davi se aflorando. Só que ele diz: infelizmente, meu senhor Davi, o desejo que está no teu coração não vai ser as suas mãos que vai ser construída, vai ser as mãos de Salomão, que é o seu próprio filho. Então a profecia foi dada, mas é aqui que nós conseguimos entender o mistério de Deus. E qual é o mistério? Primeiro, Davi tinha 20 filhos no seu estudo, e se você ver, o primeiro filho mais velho, primogênito, se chama Aminon. Salomão foi o último filho de Davi com Betseba. Agora, entenda uma coisa, para vocês terem uma noção, e pela cultura judaica, para uma pessoa ser consagrada ou receber a bênção, tinha que ser o primogênito, ou o mais velho. Só que aqui nós vemos uma quebra de um protocolo. Por que é uma quebra de um protocolo? É porque Aminon, se nós olhássemos pela cultura judaica, seria aquele que tomaria, seria o rei do trono, seria aquele que estaria apto para reinar. Mas só que uma coisa aconteceu com Aminon que fez com que ele perdesse o trono. Ele olhou para Tamar, que foi a única filha de Davi dos 19 filhos, foi a única, que é a 20ª filha, que ele desejou a ponto de praticar um incesto e abuso. E isso fez com que ele perdesse toda a sua honraria do reinado. E isso passou diretamente para Salomão. E quando passa para Salomão, aqui nós vemos uma quebra de um protocolo. E qual que é? É que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros. Para você entender como é que Deus ele quebra protocolos. Porque até então quem tem promessa de Deus pode estar em qualquer lugar. Quando Deus resolve chamar, Ele chama e pronto, acabou. A pessoa pode estar no último estágio, ou no último assento do banco, mas quando Deus quer chamar, Ele chama e pronto, acabou. Estou vendo que o glória a Deus começou a aumentar. Pode ser, mas Elias, eu sou o último, eu sou a pessoa mais desprezada. Pode ser a mais desprezada que for. Eu profetizo para a sua vida, e quem quiser receber, receba. Deus ele vai te chamar, porque você tem promessa dele. Aqui está a promessa que Salomão tinha. Para tu ter uma noção, Salomão fez jus ao nome dele, porque Salomão tinha 2 nomes. Quantos nomes? Vamos lá, quantos nomes? Primeiro, Salomão segundo Gedidias. Só você lê em 2 Reis. Gedidias significa amado do Senhor. Salomão vem de Shalom. Shalom vem de paz, tranquilidade, harmonia. E como é que ele fez jus ao nome dele? É porque quando Salomão finalmente teve o seu trono por consagração pelo próprio sumo sacerdote chamado Zadok. E uma curiosidade muito interessante é que Zadok ele teve 3 livramentos com ele. O primeiro livramento foi porque Saul queria matar os 85 sacerdotes, e nesse que ele queria matar, o próprio Zadok se escondeu. E nesse esconderijo, Saul não conseguiu encontrar Zadok. Segundo, lembra da rebelião de Absalão? Absalão queria tomar o trono de Davi. E olha, interessante para quem gosta de Bíblia agora. O texto próprio diz, pastor Eliel, pastor Rodrigo Benaz, e o rei foi para o deserto, Absalão sentou no trono. O rei foi para o deserto e Absalão foi para o trono. Entenda, se nós olhássemos para uma ótica radical, uma vez que o rei está sem o seu trono, ele permanece sendo rei? Óbvio que não, porque o rei sem o trono não é rei.
Mas só que o texto diz: e o rei foi para o deserto. Absalão sentou no trono. Entenda, mesmo Davi sem o trono, ele permanece sendo rei. E Absalão, mesmo no trono, ele continuou sendo Absalão. Por quê? Porque a unção não está na cadeira em que você senta, está na unção de quem propôs a pessoa a sentar na cadeira. Glória a Deus. Então entenda isso aqui. Quando nesta usurpação, nesse perigo que o próprio Davi estava correndo, ele foge para o deserto. Quando ele vai para o deserto, quem vai com ele? Zadok. Porque se Absalão tomasse o trono e Zadok ficasse, ele seria morto. Então Zadok entendeu: é melhor eu ir para o deserto e não ser morto pela espada de Absalão. Então é melhor eu fugir do que enfrentar criança. É melhor eu se afastar do que degladiar com quem não entende a tua chamada. É melhor eu sair do que ficar discutindo e perdendo tempo. Então é melhor eu sair e ir para o deserto. O terceiro livramento está aqui. Quando o próprio Adonias queria usurpar o trono, ele falou: ó meu senhor Davi, eu estou contigo dando o que der. E o Senhor está velho, e já que o Senhor está velho, eu vou ser leal ao Senhor mesmo na sua velhice. Por quê? Porque ainda que o Senhor não tenha forças para escapar, tem um Deus que você serve que te protegerá. Oh glória! Eu vou aproveitar que tem mão levantada e eu vou profetizar: Deus está te protegendo aonde você for, o que você faz, Deus está te protegendo. Eu prometi a mim mesmo que eu não ia suar hoje, então estou pregando calmo. Vamos lá. Então entenda isso aqui. Então Zadok tinha uma importância. O nome Zadok em hebraico aqui é justo, aquele que é reto. A ideia aqui no hebraico é um plumo que é colocado na parede. Se o plumo dormir, a parede está reta. Se o plumo se afastar da parede, a parede está torta. Zadok é aquele que, se é pecado, eu vou falar. Se não é, eu vou glorificar a Deus pela sua vida. Zadok é desse jeito. Agora entenda, quando Zadok estava junto com Davi, Davi falou: ó, você vai ser meu oficial, meu sumo sacerdote. Você vai ser escolhido por mim, porque você foi leal e fiel a mim nos momentos difíceis. E olha a honra que Zadok teve: consagrou o próprio Salomão. Entende isso aqui, irmão? Ele consagrou a Salomão a rei. Mas só que nesse período que consagrou Salomão a rei, Adonias já estava lá na pedra de Zoelete. O nome Zoelete aqui vem de cobra, serpente. E qual é a ideia de cobra e serpente? Falsidade. Ele chegou diretamente na pedra de Zoelete, se autoproclamou a rei, pegou todos os novilhos e consagrou. E quem foi com ele? Joabe e Abiatar. Ou seja, enquanto Salomão estava sendo consagrado em cima, o próprio Adonias já estava tramando para acabar com Salomão embaixo. Ai meu Deus, vai pegar agora. Então quando ele estava lá, por quê? Porque a ideia de uma cobra é falsidade. Te enrola, te abraça, mas na verdade quer injetar veneno em você. Mas só que Deus manda dizer para quem trouxe glória aqui: essa serpente hoje vai cair e já caiu por terra. Quem tem mão levantada vai receber. Deus manda dizer para quem trouxe glória aqui: serpente, pessoas que se reúnem para querer acabar com o seu ministério, já está com os dias contados a partir de agora. Pode se reunir o inferno que for, mas a porta que Deus ele abre, não há diabo que põe a pata para fechar. Sabe por quê? Porque existe grupo de Adonias, Rodrigo. Ele manda araia.
E existe o grupo de Salomão. O grupo de Salomão te levanta quando está caído. E o grupo de Adonias te pisa quando você está caído. Então melhor perceber. Então eu prefiro ser do grupo de Salomão do que do grupo de Adonias. Vamos seguir no texto, porque é muito extenso. Vamos lá? Então quando chega aqui, Salomão teve duas unções. Quantas unções? Duas. Primeiro em secreto, segundo em público. Vou te provar na Bíblia. 1 Crônicas, capítulo de número 23. O próprio Davi chamou sacerdote, levita e sumo sacerdote. Todo mundo se reuniu dentro da casa e falou: a partir de agora o meu filho será rei. Segundo foi em público. 1 Crônicas, capítulo 29. Tudo isso com Davi em vida. Ele chegou em público e falou assim: ó, ei, irmãos, amigos, súditos, vocês que estão aqui, a partir de agora o meu filho Salomão, ele será rei. Porém, ele é menino, ou nas outras traduções, jovem e inexperiente. Quando eu vi isso aqui, eu entendi. Porque Salomão tinha aproximadamente 20 anos de idade. E se você olhar dentro da psicologia, na página 60 do pastor Jamiel de Oliveira, um grande psicólogo, ele diz que essa idade é uma idade que intercala entre a adolescência e a idade adulta, aonde a sociedade requer desse indivíduo aquilo que todo adulto faz: pagar contas, cuidar da casa e fazer aquilo que um adulto faz no momento da sociedade. Ou seja, quando ele atingiu essa idade, eu pesquisei, pastores, igreja do Senhor, que a idade da maturidade na cultura judaica não é com 20, é com 13 anos de idade. Então quando atinge aos 13, ele já é adulto, mas só que ele só tem experiência quando ele é levado para campo. É por isso que no capítulo 3, versículo 13, ele diz lá para Salomão: Salomão, meu filho, bem-aventurado é aquele que acha a sabedoria e retém o entendimento. Os irmãos podem ser didáticos comigo? Repita comigo: achar a sabedoria. Repita comigo agora: reter o entendimento. A expressão achar aqui em hebraico é mitzah. Mitzah aqui significa alcançar algo que está alto. A expressão alcançar em grego aqui vem de Oregon. Oregon significa alcançar de nível ministerial. Ou seja, não é o ministério que vai até você, é você que vai até o ministério. Segunda coisa, entendimento. Repita comigo mais uma vez: entendimento. A expressão entendimento aqui significa aquela pessoa que vai ter uma experiência. O entendimento que o próprio Davi estava ensinando a Salomão é: você vai ter entendimento na terra, mas sabedoria tu pede no céu. Experiência você vai ter na terra, Salomão. Por quê? Independente da sabedoria que tu pedir no céu, não isenta de você ter experiências na terra. Você vai sofrer, gente vai te abraçar e depois vai ficar virando as costas para você. Pessoas vão chegar e vão querer testar você, mas só que com a sabedoria que você tem do céu, Deus vai te dar estratégia para tu sair desse problema. O original diz isso. Já quando ele dá um segundo conselho. Qual é o segundo conselho? Provérbios capítulo 4, versículo 4. Ele diz: e ele, meu pai, que é o próprio Davi, me ensinava dizendo: retende, pois, a palavra que eu vos disse na tábua do seu coração. Busca a paz e vive. A expressão viver aqui vem de shariá em hebraico, que significa manter-se ou sustentar-se de pé. Olha, interessante. Bem, ele me ensinava. A expressão ensinar significa ser jogado a campo. A ideia aqui no hebraico é você ir numa guerra. Quem aqui já se alistou no exército vai saber. É você se rastejar, é você fazer de tudo para sobreviver numa floresta, com os equipamentos que você tem em sua mão. Então a ideia que Davi estava dando para Salomão é: Salomão, eu te dei a ferramenta, eu te dei as pedras, agora vai e sobrevive. Oh meu Deus. Vamos lá, eu sei, vou mais profundo ainda. A terceira coisa que ele falou é:
1 Reis capítulo 2, versículo 2, onde ele diz o seguinte: Salomão, chegou a hora de eu ir para o mundo, ou na tradução da King James, caminho dos mortos. Agora, tenha coragem e porta-se como homem. Na tradução da King James porta-se varonilmente. A expressão varonilmente significa: você cresceu, se tornou enraizado, e agora você só cai se você quiser. Com isso que Salomão recebeu todas essas instruções, então foi aonde começou o seu reinado. E para vocês terem uma noção, o reinado de Salomão começou com administração. A primeira coisa que ele fez foi diretamente para o deserto chamado deserto do Negev. Negev aqui significa seco. Ele foi direto lá para extrair bronze. Segundo, capítulo 3 de 1 Reis, ele fez um acordo e uma aliança. A expressão aliança aqui vem de brit em hebraico, que significa aliança perpétua. Mas só que eu estava pesquisando, pastores, a expressão um judeu é diferente do brasileiro. Porque um judeu, nós, para fazermos um acordo, é necessário um papel para comprovar que aquele acordo que eu fiz para com você seja válido. Sabe o que eles faziam, missionária? Para que eles possam deixar o acordo válido, eles pegavam sal. E quando eles pegavam sal, a pessoa que ele queria fazer o acordo pegava um punhado de sal, e ele que queria fazer o acordo pegava o outro punhado, colocava dentro de uma tigela e começava a misturar. Porque qual é a ideia do sal misturado dos dois? É que da mesma forma que não pode separar o sal uma vez que está misturado, é o meu acordo com você que tem que ser permanente. Então, quer uma prova bíblica? Levítico capítulo 2, versículo 3. Quando tu deres uma oferta, coloque sal. Quer mais uma prova? Colossenses capítulo 4, versículo 6. Paulo ensinando a igreja de Colossos, ele diz: que as vossas palavras sejam boas, temperada com sal. Terceiro, Mateus capítulo 5, versículo 13. Todo mundo conhece isso aqui. Vós sois o quê? Sal. Opa. Vós sois o sal da e luz do. Sal tem duas coisas: primeiro, preservar; segundo, temperar; e terceiro, provocar sede. Coloca o sal na boca para você ver que daqui a 2 minutinhos você já sente sede. Então qual é a ideia que Jesus quis dizer? Provoque sede em alguém. Não seja influenciado, seja influenciador. Porque quem é sal influencia, não é influenciado. Agora entenda isso aqui: quando ele chegou e entendeu e fez esse acordo, o texto diz que o reinado de Salomão de pouco a pouco foi crescendo. Ele fez aliança, ele chegou no território de Negev, que é a região desértica. Ele conseguiu cobre. Ele chegou na região metropolitana, na metrópole, perdão. E quando ele chegou nessa região da Mesopotâmia, ele conseguiu também fazer uma administração lá, fazendo com que separasse em 12 distritos, colocando cada oficial em seu determinado lugar. E para você ter uma noção, ele diz o seguinte, conforme 1 Reis capítulo de número 4: pega aí 9.000 farinhas, 30 bois, 100 ovelhas, cervos e aves hidratadas. Para quê? Para alimentar cada um. É aqui que está a primeira lição que Salomão deu para nós. O que é? Salomão não fazia acepção de pessoa. Ele tratava cada um de forma igual, independente da posição em que ele estava. Ou seja, ele via alguém necessitado, ajudava. Ele via outra pessoa necessitada, envia alimento para lá. Por quê? Porque eu só cresço quando eu sou coletivo. Então entenda, quando isso aconteceu, tem mais, irmãos. Ele construiu, tem gente que fala que ele só construiu apenas o templo de Salomão, que leva o nome dele. Não é somente isso. Ele também construiu Bosque do Líbano. Ele também construiu uma casa para sua esposa, que era filha de Faraó. Ele também fez uma fortaleza no rio Nilo, para impedir de qualquer inimigo entrasse.
Ele também sabe o que ele fez? Ele pegou, fez um altar, e nesse altar, que é o altar de bronze, decidiu sacrificar a todo momento ao Senhor com os sumos sacerdotes. Lembra de Zadok? Zadok estava junto. Então quando ele fez tudo isso, agora a pergunta que eu faço para os irmãos é: se ele fez tudo isso, qual é o segredo que ele teve para que ele possa ter tanto sucesso? É só você ler em 2 Crônicas, capítulo 1, e o versículo de número 6. E o que ele falou? Foi lá que Salomão, na presença de Deus, subiu ao altar de bronze, estava junto à tenda do encontro da congregação, e ofereceu 1000 holocaustos. Quantos holocaustos? Vamos lá, gente, quantos holocaustos? Nas outras traduções ele ofereceu 1000 bois. Ou seja, eu fiz esse arrudeio todo para me começar aqui agora. Ele ofereceu tudo isso no momento em que estava faltando no reinado dele. Elias, me prova? Te provo. Lembra da rebelião de Adonias? Pegou tudo e todas as conquistas que Davi havia conquistado. Quando o povo chegou até Salomão e disse: Salomão, nós não temos nada. O que a gente tem? Tem boi. Então vamos diretamente para o monte. Olha, confirmação, hein? Vamos diretamente para o monte, e lá no monte tem 1000 altares de bronze. E o que vai acontecer? Cada um desses bois coloca tudo no altar. E o que vai acontecer? Parte tudo no meio e começam a adorar. Oh glória, eu amo esse Deus. Começa a adorar. Porque conforme vocês adoram, Deus vai respondendo a cada sacrifício que é colocado aqui. Eu tô profetizando já tem gente sentindo a presença de Deus ali. Deus manda dizer para alguém aqui: por que o altar ele foi respondido? E por que Salomão, a resposta da oração dele foi respondida? É simples, porque ele não deu por dar. Ele não ofereceu sacrifício porque o sacrifício é bonito. Ele não pegou o boi porque o boi é robusto. Ele deu na intenção de adorar ao eterno Deus. Cadê tua adoração agora? Você veio aqui, eu costumo sempre dizer que o culto não começa aqui, o culto começa lá na tua casa. Se você trouxe um sacrifício de lá, se prepare para queimar ele aqui nesse altar, porque Deus vai responder a sua oração. Salomão, imagine comigo, 1000 holocaustos, 1000 bois sendo oferecidos. Imagine o tanto de sangue, aquele rio, aquele mundaréu. Imagine tudo aquilo ali, irmãos. E eles falando: é agora. Porque era para ele fazer com que sacrificasse esses bois e desse para nós uma carne, alguma coisa, para a gente se alimentar. Ele deu tudo. Sim, vou dar tudo para Deus. Mas até o que está te faltando? Até o que me falta. Coloca diretamente aqui. Porque se é Deus que me chamou para ser rei, Ele vai prover a situação. Clemandará, já tem gente recebendo aí. É Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, pastor Liel. Remandaraia. Há uma glória de Deus nesse lugar. E há um fogo que Deus está derramando nessa igreja a partir de agora. Sabe por quê? Porque tem gente que trouxe sacrifício e queria uma resposta de Deus. E a resposta é essa: o seu sacrifício já foi respondido. E Deus manda dizer para alguém aqui que tem mão levantada e boca para dar glória: se prepare para o inédito, o extraordinário. A surpresa de Deus vai acontecer na tua vida agora. Quem tem glória vai dando glória. Quem tem aleluia vai dando aleluia. Quem tem línguas estranhas vai fazendo. Deus manda dizer para alguém aqui: o teu sacrifício está sendo atendido. Entenda, não é como você dá ou a quantidade em que você dá de oferta, é a intensidade,
é a intenção do coração. Quando ele terminou de fazer tudo isso, Salomão se trancou no quarto e disse: Senhor, eu fiz, e agora? E agora? Eu fiz uma ação. E agora? Irmão, isso aqui, quem entender vai dar glória. O tema da mensagem é: toda ação tem uma reação. Ele fez uma ação, ele fez o sacrifício. E o que diz no versículo 7 de 2 Crônicas? E o Senhor, naquela mesma noite, apareceu. Não. Dobre o teu glória a Deus aí, por favor. Dobre o seu glória a Deus aí, por favor. Enquanto Salomão, isso aqui é para tu pegar agora. Enquanto Salomão sacrificou lá no monte, no quarto, o Senhor apareceu. Vou repetir até tu explodir essa igreja de glória. E o Senhor apareceu, pastor Rodrigo. Porque quando ele apareceu, digo eu, não a Bíblia, creio que Salomão olhou para aquela coisa reluzente. O texto diz que ele apareceu em sonho. Quando ele olhou para aquela coisa reluzente, pastor Eliel, ele diz: meu Deus, é um sonho. Aí eu estou sonhando, alguém me belisca, por favor. Senhor, por que o Senhor está aqui? Eu precisava de uma resposta. E o próprio Deus, creio eu, que falou com ele. Sabe por que eu apareci aqui, Salomão? É simples. Toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Deus manda dizer para você: faça uma ação aí agora. Começa a dar glória, começa a dar aleluia. Se você é batizado com o Espírito Santo, celebre aí agora, porque a tua ação aqui vai promover reação no céu agora. Eu estou sentindo uma graça do Eterno. O Eterno está aqui nesse lugar. Isso, pode chorar, pode glorificar, pode levantar a mão, pode glorificar a Deus. Deus está dizendo para alguém: a tua ação aqui vai promover uma reação na tua casa, na tua família, nas tuas finanças, nos teus filhos, nas tuas filhas. Eu ouço barulho de cadeia sendo quebrado a partir de agora. Eu ouço barulho de pessoas que a partir de agora vai andar direito. Deus vai colocar cálcio nos seus ossos, porque a tua ação foi adorar, e a reação de Deus foi te curar. E o texto diz, irmão, eu pesquisei o significado da palavra aparecer em hebraico. Aparecer em hebraico aqui vem de Naar. Naar significa deixar-se ser visto. É a mesma coisa que aconteceu com Moisés quando ele queria ver Deus. Ele falou: Moisés, ninguém vai ver minha face, nenhum homem viu minha face, mas eu vou passar na fenda e tu vai me ver. Imagina, irmão, que honra, né? Que honra, né? Já pensou se falar assim, ó: eu quero ver Deus, aí Deus na hora aparecer para você? Que honra, né? Deus fazer o favor de descer para falar com você. A mesma forma aconteceu com Salomão. Salomão, pede-me o que tu quiser. A expressão pedir o que quiser aqui em hebraico é: tá liberado. A sua carta já tá branca. Pode falar o que tu quiser, que eu vou atender. Pastor, é como se Deus fizesse assim, pastor Rodrigo, sentasse e falasse: pede, e ele anotar tudo aquilo que Salomão estava falando. Sabe o que é isso? Intimidade. O que ele fez? Ele entregou o melhor. Ele entregou aquilo que custa. O que eu entendo aqui? Quando você oferece a Deus o seu melhor, Deus também vai te dar o melhor. Irmãos, é simples. Alguém aí me prova uma pessoa que plantou nada e colheu nada? Não tem como, né? Parece até uma incógnita isso, né? Mas se alguém planta uma laranja, colhe o quê? Laranja.
Se alguém planta maçã, colhe maçã. Se alguém planta banana, colhe banana. Então qual é a ideia aqui? É que o que você tem, semeia, e tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu quero profetizar, não sei qual é a câmera que vai me dar o close aqui, mas eu sei que tem gente aqui que está ao vivo. Mas eu quero profetizar, qual é das câmeras? Aquela ali ou essa daqui? Então filma nessa daqui. Deus manda dizer para você que está vendo agora essa live: a quantidade da sua entrega vai revelar a quantidade da sua colheita. Não. Aumenta o teu glória a Deus aí. A quantidade da sua semente vai revelar o tamanho da sua colheita. Deus manda dizer para Adalec: quando você semeia, Deus vai fazer você colher 100 vezes mais. Semeia, que se você semear, Deus te atende. E eu vou falar uma coisa aqui. Nós, eu e minha esposa, está aqui como testemunho. Quando você renuncia, irmão, não é só dinheiro. Quando você renuncia para ajudar alguém, também é uma semente que você semeia. Eu e a minha esposa, para alguns que conhecem em particular vão saber. Eu e a minha esposa, nós ajudamos um casal. O casal estava passando por estava precisando de ajuda. E nesse dia eu iria trabalhar. Eu falei: amor, eu tenho que trabalhar. Aí minha esposa falou assim: não, meu amor, trabalha não, ajuda eles, que você vai ver o que Deus vai fazer quando você começar a ajudar. Nós ajudamos. Eu renunciei, falei com o meu patrão e disse: patrão, não vou poder ir, eu preciso ajudar urgentemente alguém. E eu fui ajudar. Mas eu fui ajudar, nós que somos homens e provedores da casa ficamos preocupados. Um dinheirinho que falta é uma coisa que você tinha que comprar e não vai ter como porque não tem o dinheiro. Mas a minha esposa, ela falou uma coisa assim: ó, fica tranquilo, Deus vai prover. Fomos para o joelho. Quando começamos a orar, isso que é muito lindo. Numa outra quarta-feira, como eles não precisavam mais, uma semana depois, fui trabalhar. Quando eu terminei de trabalhar, um pastor muito, mas muito carinhoso ligou para mim e disse: você está ocupado? Eu falei: não. Você está trabalhando? Pastor, estou voltando do trabalho agora. Pois bem, vem, eu quero que você vá para um determinado lugar comigo. Até aí eu não entendi o porquê. Mas só que a minha esposa lá em casa, ela tinha feito uma oração dizendo: Senhor, eu só tenho um açúcar aqui em casa, eu não tenho mais nada, Pai, mas eu creio que o Senhor pode fazer alguma coisa. De repente o telefone toca, minha esposa atende, eu falo: amor, o pastor me chamou para ir para um local. Ela perguntou: mas o que seria? Eu não sei, só sei que eu vou lá. Só sei de uma coisa: quando ela chegou para mim e falou assim: mas meu amor, você tem uma reunião, será que não tem como adiar? Eu falei: então tá bom, vou falar. Avisei para o pastor isso. Mas só que na hora, Deus tocou no coração da minha esposa, ela mudou a situação e disse: não, eu vou cancelar aqui. Vai, porque eu sei que alguma coisa vai acontecer. Quando eu cheguei e falei: pastor, foi cancelada a reunião, eu vou diretamente aí. Quando eu cheguei, nós fomos. Chegando lá, nós carregamos algumas cestas. E quando aconteceu, e quando eu pensava que não iria acontecer nada, ele chegou para mim e falou assim: ó, uma dessas cestas é para você. Pensei que ia dar um glória muito mais forte, mas tudo bem. Uma dessas cestas é para você. Eu cheguei para o pastor e falei: pastor, o senhor tem noção, o senhor não tem noção do que o senhor fez. Ele disse para mim assim: ó, Deus tocou no meu coração e pediu para ligar para você. Quando eu falei com a minha esposa: sério? Eu falei: sério, porque a ação que eu fiz na semana passada
tive reação na minha casa. Semeia na presença de Deus, vale a pena. Vale a pena você ajudar alguém, vale a pena você ofertar na vida de alguém. Deus vai começar a dar em dobro na sua vida. Só quem acredita, celebre Deus sua melhor glória. Deus vai atender a sua oração. Eu não sou de falar isso, fique de pé, por favor. Eu não sou de falar isso. Minha esposa, ela chegou para mim e falou: meu amor, fala o testemunho. Eu falei: eu quero dizer, para provar para vocês que toda ação tem uma reação. Toda ação. Eu pensava que eu iria mais uma vez ter nada. Só que aonde Deus mais nos prova é aí. É onde Ele prova a sua fé, para ver se realmente você confia nele. Quer uma prova bíblica? Eu não estou falando bailala aqui não. Moisés, íntimo de Deus, Deus descia na tenda para falar com ele. Sabe o que esse mesmo Deus fez com Moisés? Está lá em Deuteronômio capítulo 8. Te humilhei, te fiz ter fome, só para ver se você realmente estava com a minha palavra na tábua do seu coração. Íntimo de Deus. Íntimo. Camarada que conversava com Deus assim, ó, tete a tete, praticamente. E Deus o que fez com ele? Vou te humilhar. Vou te fazer ter fome, meu filho. Porque tentação é para cair, provação é para te levantar. É só você entender em qual nível você está, se é tentação ou provação. Se está na provação, é certo de você ser levantado por Deus. Se está na tentação, o texto diz: não vem tentação senão humana, mas fiel é Deus. O que ele está dizendo? Ore e peça a Deus para se afastar. Porque pecado não é para tu enfrentar, pecado é para se afastar e correr. Lembra de Jó? Ele se afastava das aparências. Ele nem sabia se era ou se não era. Se aparentava, ele corria. Então o meu desejo para você agora, você que é membro dessa igreja, você que semeia nessa obra, dê o seu melhor. Faça como Salomão. Olha o que Salomão fez e olha o tanto, irmão. Ele ficou tão conhecido que se você olhar e pesquisar na Basílica de São Marcos, numa igreja católica, está lá o emblema dele e o desenho lá dele. E formando o quê? Este aqui é o homem que teve muita sabedoria. O seu testemunho, a sua história vai ser conhecida por muitos. Quem lê livro sabe aqui do Diário de um Pioneiro. Para você perceber que quando eles se entregavam e davam o melhor deles, virou história. E até hoje é contada para quem lê. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você é um semeador, eu quero só aproveitar, já que estamos falando de oferta. Foi muito falado aqui sobre o ar-condicionado, as melhorias que vai acontecer aqui no templo. Eu não quero mais suar não, hein? Então, tenho certeza. E eu creio que Deus vai te abençoar. Pastor, isso aqui não é uma mensagem triunfalista não, tá? Mas eu profetizo, pastor, que Deus vai levantar empresários na Adelec. Não, vamos lá, vou profetizar de novo. Deus vai levantar promotores na Adelec. Desembargadores, Deus vai levantar. Mas Elias, como assim? É simples. Sempre a promessa, quando é alta, ela vai sempre na contramão da sua realidade. É ou não é? Estou mentindo aqui ou não? Então, irmãos, sempre vai. Mas eu recebo pouco, eu trabalho formal. Mas é daí que vai começar a acontecer de você levantar. E se você trabalha muito tempo em um local, ou até mesmo numa empresa, se prepare. O patrão já está de olho em você há muito tempo. Deus vai começar a fazer com que ele te promova. Se não é para ser empresário, vai fazer igual José. Na casa de Potifar vai prosperar tudo que você tocar. Eu estou profetizando, isso não é mensagem triunfalista não. O pastor me conhece, a igreja me conhece, sabe quem eu sou. Deus vai te levantar, vai fazer nas obras da tua mão notória.
Deus manda dizer para alguém aqui, ó, assim você adora, assim você intercede, mas para receber tem que ser assim. Deus está ungindo as tuas mãos com prosperidade. Deus vai te fazer prosperar onde você tocar. Deus vai abençoar. E eu quero profetizar na tua casa. Sai agora toda miséria, sai agora toda dependência, sai agora todo mal. A partir de agora você vai ter uma nova história para contar. A página já virou. Isso é só para quem recebe, só para quem tem fé. Calabarachandaraia, já terminou meus minutos. Deus vai fazer você prosperar muito na sua vida. Recebe e aplauda Jesus. Aplauda.